Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ademir Dornelles, sejam todos bem-vindos ao canal. Prosseguindo a série LVM na prática, hoje nós vamos implementar o LVM durante a instalação da última versão do Debian, que é o Debian 10 Buster, utilizando dois discos do nosso volume físico e criando vários volumes lógicos que vão se comportar como partições do nosso sistema. Para quem não viu o primeiro vídeo da série e ainda não sabe como funciona o LVM, clique aí no card que está aparecendo na tela e assista ao vídeo, pois nele eu fiz uma breve introdução explicando como o LVM funciona, descrevendo cada uma das suas 3 camadas abstratas, conhecimento que é essencial para a correta utilização deste recurso. Certo, pessoal? Antes de iniciarmos, se você ainda não está inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, pois além dessa, novas séries estão sendo preparadas com conteúdos diversos sobre serviços de rede e Linux. E claro, se você gostar deste conteúdo, não se esqueça também de deixar seu like e comentário. Além disso, aproveite para participar do sorteio que vai rolar aqui no canal do livro Linux, a Bíblia, o mais abrangente e definitivo guia sobre Linux. Para saber como participar, acesse a comunidade do canal, lá tem um post explicando o que deve ser feito para efetivar a sua participação. Não perca essa chance. E agora então, vamos para a prática. Para nós fazer a instalação do Debian 10 com LVM, eu vou utilizar o VirtualBox para a gente fazer esse experimento. E o primeiro passo aqui, eu já estou com ele iniciado, o primeiro passo é a gente fazer o download da última versão do Debian, que é o Debian 10 Buster 10.5. Então nós vamos entrar aqui no site do debian.org e no site debian.org nós vamos baixar a imagem da última versão estável. Então aqui nós vamos clicar então em imagem de CD USB ISO. Vamos escolher aqui que forma nós vamos fazer o download. Eu vou escolher o HTTP. Vamos pegar a última versão estável, AMD64, que é para qualquer processador 64 bits, tanto Intel quanto AMD. E lá embaixo nós vamos fazer o download então da imagem de instalação do Debian 10.5.0, que é essa aqui, que é um pouquinho maior, de 641 MB. Então nós vamos clicar aqui e já vai iniciar o download. Vamos colocar aqui o salvar. Voltando então no VirtualBox, nós vamos criar uma nova máquina virtual. Então a gente vai clicar em novo, vamos definir um nome para essa máquina virtual, vou chamar de Debian 10, executar o próximo, que ele já escolheu a versão como Debian 64 bits. Esse aqui vai ser o template para a instalação da nossa máquina virtual, vou clicar em próximo. Aqui a gente pode escolher então quanto de memória nós vamos definir para essa máquina virtual. Vou aumentar um pouquinho aqui, vou colocar uns 2 GB de memória e vou clicar em próximo. Obviamente cada um vai escolher aí conforme os recursos computacionais que vocês tiverem. Vou clicar em próximo. Aqui nós vamos então definir o nosso disco rígido. Então é recomendado para a instalação básica 8 GB. Nós vamos criar um novo disco rígido virtual. Vamos clicar aqui em criar e escolher então o tipo de arquivo de disco, que vai ser o VDI, que é o VirtualBox Disk Image. Clicar em próximo. Aqui nós temos duas opções, lembrando que o dinamicamente alocado a gente vai fazer a instalação e conforme a necessidade e o tamanho que nós definirmos, esse espaço vai ser alocado. Por exemplo, se eu definir que o disco vai ter 10 GB e a máquina após a instalação ela tiver ocupado 2 GB, no momento que eu for salvando coisas dentro dessa máquina, ele vai alocando, né, esse espaço até chegar ao máximo que eu definir, ou seja, ele não vai ocupar esses 10 GB de forma imediata no meu computador, ou seja, no meu disco. E o tamanho fixo, se eu definir aqui tamanho fixo e definir que o meu disco vai ter 10 GB, por exemplo, ele já vai alocar esses 10 GB no meu disco. Então é importante, quando a gente está criando máquina para testes, a gente definir como dinamicamente alocado. Então eu vou clicar em próximo. Aqui eu vou definir então o tamanho desse disco. Eu vou criar um HD de 15 GB. Então esse vai ser o nosso primeiro disco. Vou criar ele aqui.
está criado. Então aqui está a nossa máquina virtual, mas eu não vou incluir somente um disco. Nós vamos incluir 2 discos para que a gente possa então fazer o nosso volume físico com 2 HDs e depois criar o nosso grupo de volumes agregando o espaço desses 2 discos. Então esse nosso primeiro disco ele vai ter 15 GB. Eu vou clicar em configurações e vou definir então para essa máquina, aqui em armazenamento, um novo disco. Vou clicar aqui em controladora SATA, vou clicar no segundo ícone aqui de disco, esse do canto direito, e vou então criar um novo disco. Esse disco ele vai ser VDI também, eu vou definir como dinamicamente alocado, só que esse disco aqui ele vai ter então 10 GB. Vou definir criar aqui. E vamos então escolher esse disco aqui, alocando ele na nossa máquina virtual. Notem que agora nós temos 2 discos virtuais. O primeiro ele tem o tamanho de 15 GB e o segundo disco ele tem o tamanho de 10 GB. Então depois, quando nós criarmos o nosso grupo de volumes, ele vai agregar esses 2 discos, somando então os 15 GB mais os 10 GB que nós definimos então para os 2 discos virtuais que nós adicionamos nessa máquina. Agora nós vamos então aqui em controlador NDE, nós vamos acrescentar o CD de instalação. Então vou clicar aqui no ícone, vou colocar escolher um disco óptico virtual e aqui nós vamos acrescentar. Notem que lá dentro do meu usuário, que é Dornelles, no Downloads, esse é o meu usuário aqui do Linux, onde eu estou usando o VirtualBox, lá em Downloads está a imagem que eu acabei de fazer o download, que é do Debian 10.5.0 para AMD 64 bits. Aqui então vou abrir essa imagem, vou clicar em escolher e eu já tenho então aqui o disco inserido na controlador IDE, como se a gente colocasse esse disco no nosso drive de CD. Vou clicar em OK e aí a gente vai efetuar então a inicialização dessa máquina virtual. Então aqui a máquina virtual ela já iniciou, já executou o boot no CD de instalação do Debian 10.5. Referente a essa instalação que nós vamos fazer, eu não vou detalhar passo a passo, já tem outro vídeo que está aparecendo aí no card e também que vocês podem acessar na descrição, onde eu detalho de forma mais específica a instalação do Debian, e nesse vídeo a ideia é a gente focar na instalação do Debian sob o LVM. Então a gente vai detalhar melhor essa parte de criação dos volumes e também da criação das partições no LVM que nós vamos configurar. Então, aqui basicamente o Graphical Install para um install, a diferença é que o Graphical Install ele permite o uso do mouse, então a gente pode fazer a instalação a partir dessa opção que é o Graphical, e aqui a gente pode executar o Enter então, e iniciar a instalação do Debian 10. Então alguns passos vão ter que ser seguidos até a gente chegar no momento de criação do LVM, que é lá na parte de particionamento que é realizado durante essa instalação. Aqui a gente vai ter que escolher o idioma, então nós vamos colocar aqui o português do Brasil. Lembrando que se vocês não tiverem um domínio do inglês, é importante a instalação em português, porque aqui não é somente o idioma de instalação, mas o idioma do sistema depois de instalado. Então é importante vocês, até para vocês compreenderem erros que possam acontecer durante a execução de alguns comandos, no prompt de comando, por exemplo. Então a gente vai executar o Enter aqui, vamos escolher aqui o Brasil como nosso território ou área, e o próximo passo seria escolher o teclado, então o meu aqui é português brasileiro. Ele vai fazer a detecção e montar o CD-ROM, então é um passo aí padrão na instalação, tem que carregar agora os componentes adicionais, para depois disso então ele fazer a parte de reconhecimento dos dispositivos de rede ou do dispositivo de rede. Carregado então os dispositivos, ele vai fazer a detecção do hardware de rede. Aqui é bastante importante, se a gente não configurou
a interface de rede, ela deve estar como NAT, automaticamente ele vai pegar o endereço IP no DHCP do próprio VirtualBox e vai fazer com que a gente tenha acesso então à internet entregando o endereço IP aí, fazendo um NAT no próprio virtualizador. Agora a gente vai definir então o nome da máquina, eu vou deixar como Debian mesmo aqui, é o padrão que já está como opção ali na tela, vou continuar. Nome de domínio não é necessário, a gente não vai inserir essa máquina em nenhum domínio, continuar. E finalizando essa parte de configuração de rede, a gente entra então na definição das configurações de usuário e senha. Lembrando que ele vai pedir para a gente inserir inicialmente a senha do usuário root, que é o usuário administrador. Vou colocar aqui uma senha bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que eu não esqueça posteriormente, mas obviamente não usem senhas tão frágeis assim em produção. Vou executar um continuar, vou definir o nome do usuário comum, vou colocar aqui, vou criar o usuário Dornelles, continuar. O nome da conta vai ser o mesmo, Dornelles, então esse vai ser o nome de login, continuar, e vou definir uma senha aqui para o usuário Dornelles, que vai ser também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definido aí a gente vai continuar, e aí já vamos entrar na parte bastante importante, que é a parte de particionamento. Só que antes aqui tem a definição do relógio, a configuração do fuso horário. Basicamente, vocês podem escolher o estado de vocês aí. Rio Grande do Sul aqui é o mesmo Distrito Federal, mas se eu quiser eu posso colocar aqui embaixo Rio Grande do Sul, que é o estado que eu me encontro. Feita essa parte, já chegamos então na parte de detecção de discos e também na parte de configuração. Então esse aqui é o ponto dessa videoaula de hoje. É como que nós vamos criar o LVM para fazer a instalação do Debian sob esse LVM. Para uma melhor compreensão, vou projetar aí do lado a imagem da videoaula passada, para que a gente possa enxergar então aqueles 4 passos que eu falei que eram necessários para a gente poder então criar o LVM no sistema. Então, para que a gente possa criar, eu poderia usar o disco inteiro e configurar LVM, ou então LVM criptografado. Essas duas opções assistidas, ele vai fazer isso de forma automática para mim. Então não é essa a ideia desta videoaula. A ideia é que a gente faça isso de forma manual. Então nós vamos escolher a opção manual e nós vamos então já enxergar os nossos 2 discos que nós criamos lá no início da criação da máquina virtual no VirtualBox. Então eu tenho meu HD com mais ou menos ali os 15 GB que eu defini e o outro com mais ou menos os 10 GB que eu defini, que é o disco SDA e o SDB. Dentro da nossa figura aqui vai ficar muito parecido com o que a gente viu na aula passada, que são os 2 physical drivers, que seria então na figura /dev SDB e /dev SDC, mas aqui, né, de forma prática, como eu vou fazer a instalação sob o LVM e não vou criar um LVM depois da instalação, eu vou utilizar os 2 discos, então, o SDA e o SDB. Então, esses são os meus discos físicos. O primeiro passo seria a gente clicar no primeiro disco e clicar em continuar, e nós vamos então criar a tabela de partição vazia desse dispositivo. Sim, continuar, está criada então a tabela de partição, está ali espaço livre 16 GB. A mesma coisa eu vou fazer para o meu segundo disco, que é o SDB. Eu vou aqui executar um continuar e vou clicar em sim para criar essa tabela de particionamento vazia. Criadas 2 tabelas de particionamento, os meus 2 discos, eles estão aqui, ainda sem nenhuma partição e sem nenhum formato. O próximo passo, então, é a gente clicar em configurar o gerenciador de volumes lógicos. É aqui, então, que nós vamos criar o nosso LVM. Lembrando que nós não temos nenhuma partição aqui, então tudo vai ser feito via o gerenciador de volumes lógicos. Então clico sobre ele, vou executar 2 cliques aqui, ele vai então me mostrar as tabelas de partição desses dispositivos e vai perguntar se eu quero gravar as mudanças nos discos e configurar o LVM. Então aqui eu vou colocar um sim e vou continuar. Feito isso, ele vai me trazer um sumário, um breve sumário aqui. Olhando a nossa figura do lado, o que a gente tem?
Nós temos aqui volumes físicos, que é o nosso physical volume, os nossos grupos de volumes, que é o nosso volume group, os VGs, e tenho os volumes lógicos, que são os logical volume, ou as LVs. Notem que está tudo zerado porque nós não criamos nada ainda. Quando a gente faz via gerenciador, não precisa a gente executar o primeiro passo, que seria dizer quais são os volumes físicos. A gente já vai direto em criar grupos de volumes, e nesse passo a gente já diz quais são os volumes físicos que vão ser utilizados. Mas depois, quando a gente fazer de forma manual via prompt, a gente vai ter que criar o physical volume e depois o volume group e por fim o logical volume. Vamos ver como fica isso daqui no gerenciador. Então a gente clica em criar grupo de volume, ele vai pedir para a gente colocar um nome nesse grupo de volume. Eu vou colocar aqui um nome de volume-01. Esse é o nome do nosso VG, Volume Group. Vou colocar um continuar e ele vai pedir para mim dizer quais são os dispositivos que vão fazer parte desse grupo. Então o sistema já entende que eu tenho esses dois discos no meu physical volume e eu posso optar por utilizar os dois no meu volume group ou não. Então aqui nesse passo eu vou marcar os dois. Poderia escolher um, qualquer um dentre os dois, ou então os dois. Lembrando que no momento que eu escolho os dois, eu vou agregar esses dois valores aqui, que seriam então os 15 GB do disco SDA mais os 10 GB do disco SDB e ter um grupo de volume aí de 25 GB, em torno de 25 GB. Então selecionei os meus dois discos, vou executar um continuar. E agora, então, ele pergunta se eu quero gravar essas mudanças aí na minha tabela de partição dos meus dispositivos. Sim, continuar. E agora eu vou voltar para aquele sumário anterior, onde eu vou ter uma modificação aqui. Olha que apareceu agora os meus volumes físicos. Então, o meu physical volume são dois discos. Esse physical volume aqui, onde eu tenho dois discos, que é o SDA e o SDB. Ok, eles não têm partições, eu não criei partição anteriormente. Lembrando, né, que eu posso criar physical volume com os discos inteiros ou então com partições desse disco. Aqui a gente criou com os dois discos inteiros. Então eu tenho dois physical volume, que eu criei um grupo de volume, um volume group, um VG, que agrega os meus dois volumes físicos, SDA e SDB. E não tenho ainda volumes lógicos. Lembrando que eu poderia criar mais de um grupo de volume também. Tá? E a gente pode fazer na próxima videoaula. Eu vou mostrar como a gente pode criar mais de um grupo de volume e também isso depois da instalação. Mas fica para uma próxima videoaula. Feito isso, então nós vamos criar o nosso volume lógico, que seria a terceira etapa ali das nossas camadas abstratas do LVM. Então vou clicar aqui em criar volume lógico. Notem que ele já me mostra o meu grupo de volumes, que é o volume 01, e olha que interessante, ele já me mostra o tamanho do meu volume, que agora é 26 GB, que é a soma dos meus dois HDs. Então se eu tivesse dois discos de 1 TB, eu teria aqui um volume de 2 TB e poderia usar ele para criar minhas partições. Isso que é o bacana do LVM. Então vou continuar. Eu vou definir um nome do meu volume lógico. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar vários volumes lógicos para a gente criar as partições depois. Então eu vou criar o meu primeiro volume lógico aqui, que vai ser, colocar aqui um LV de logical volume, e vou chamar ele de raiz. Vai ser onde a gente vai depois criar a nossa partição raiz, o bar. Então vou continuar. Eu tenho 26 GB, então vou pegar para minha partição raiz aqui, eu vou pegar em torno de 8 GB. Isso aqui é só para a gente fazer um experimento. Então cada um obviamente vai particionar o seu disco conforme a sua necessidade e vai criar as partições conforme a sua necessidade. Então não necessariamente tem que ser da forma que nós estamos fazendo aqui. Mas para que a gente possa criar várias partições, eu vou criar algumas partições pequenas aqui para que vocês possam ver
depois o grupo de volume particionado em vários volumes lógicos, isso no LVM. Então definimos aqui que a nossa raiz vai ter 8 GB, vou continuar. Olha só que interessante, agora eu tenho um volume lógico dentro do meu grupo de volumes, que é a união dos meus dois volumes físicos. Então aqui a gente pode continuar. Vou criar um segundo volume lógico. Agora eu tenho 18 GB aqui para gastar no meu volume 01, que é o meu grupo de volume. Vou selecionar ele. O nome do meu novo volume lógico vai se chamar LV Home. Então, onde eu vou montar minha home depois, que é onde ficam as pastas dos usuários do sistema, os usuários comuns. Vou executar um continuar. Desses 18 GB aí eu vou pegar aqui 10 GB. Ok, que pode ser minúsculo ou maiúsculo. Continuar. E agora eu tenho 2 volumes lógicos. Vamos criar mais um volume lógico. Este volume nós vamos chamar ele de LV-logs. Então vai ser uma partição onde nós vamos separar os logs do sistema. Então vou executar aqui um continuar. Eu tenho ainda 8 GB ali. Eu vou definir aqui para essa partição em torno de 5 GB. Continuar. Então aqui a gente tem agora 3 volumes lógicos dentro do meu grupo de volumes, que existem 2 volumes físicos. Vou criar um novo volume lógico aqui nesse resto que eu tenho de espaço aqui, que é em torno de 3 GB. Vou definir aqui então um LV para os arquivos temporários, então LVTMP, continuar. Para essa partição aqui eu vou definir 2 GB. Lembrando aqui que é somente para a gente poder criar vários volumes lógicos aí para poder visualizar eles depois. Ok, continuar. Agora eu tenho 4 volumes lógicos. E por fim eu vou criar meu último volume lógico aqui com esse em torno de 1.8 GB que sobrou, que vai ser a nossa área de troca, a swap. Então, continuar o restante do espaço. E eu tenho então 5 volumes lógicos dentro do meu grupo de volume. É como se eu tivesse 5 partições nesse meu HD, que é a soma dos meus 2 discos físicos. Então aqui na nossa figura seria o nosso Physical Volume, o PV, que é os meus 2 discos agregados, SDA e SDB. O meu Volume Group, o meu VG, onde eu tenho um grupo de volume. Lembrando que eu posso criar mais de um, sem problemas. Seriam os meus, entre aspas, discos. Aqui eu estou definindo que eu tenho um disco apenas, e esse disco ele foi particionado em 5 partições, que seriam os meus volumes lógicos, ou então os LVs, né? Logical Volume. Feito isso, eu posso exibir detalhes sobre essa configuração. Ele vai mostrar isso de forma mais detalhada, olha aqui. Ou seja, meu grupo de volumes, que é o volume 01, ele é os 2 discos físicos agregados, né, e está particionado em 5 volumes lógicos, ou logical volume. Ok, vamos continuar. Agora a gente pode finalizar. E ainda agora nós temos as nossas partições. É necessário nós dizer o que vamos montar em cada uma delas e qual sistema de arquivos nós vamos utilizar. E notem então aqui que agora apareceu todos os meus volumes lógicos que eu criei, e lá embaixo os meus 2 discos que fazem parte agora da LVM. Então eu ainda preciso definir o que cada volume lógico desses vai ser. Ali eu coloquei como home, logs, raiz, swap, tmp, somente como o nome deles. Agora eu vou ter que dizer que realmente essas partições, né, esses volumes lógicos vão ser a minha home, vão ser o meu logs, vão ser a minha raiz, vai ser a minha swap e vai ser meus arquivos temporários. Então vamos lá. A primeira então aqui seria a home. Então o nosso volume lógico de 10 GB. Podemos começar por ele, poderia começar por qualquer um. Então aqui eu vou continuar, usar como
eu vou definir como ext4, o meu file system, meu sistema de arquivo, e vou no meu ponto de montagem definir que ele vai ser então a minha home. Vou finalizar a configuração da partição. Então agora meu volume lógico lv_home está definido como home e vai ser então formatado com ext4. Próximo passo aqui, nosso logs. Vou definir aqui então clicando sobre o espaço que eu tenho. Vou clicar em continuar. Vou então usar como um ext4. Vou colocar o ponto de montagem. Como são os meus logs, ele não tem aqui como ponto de montagem para essa partição. Então posso informar manualmente. E vou colocar então aqui /var/log, que é o diretório onde ficam os logs dentro do Debian. Vou continuar e vou finalizar a partição. Então agora meu volume lógico com o nome de lvlogs é onde eu vou montar o meu diretório de logs /var/log e vou formatar com ext4. Passando para o próximo volume lógico, é a nossa raiz. Então vou dar 2 cliques aqui, vou usar como ext4, poderia ser qualquer outro sistema de arquivo. Aqui o meu ponto de montagem eu vou colocar como raiz, ok, e vou então finalizar essa partição. Então agora eu tenho a minha raiz, que vai ser formatada com ext4. Passando para o próximo volume lógico, é a swap, vou dar 2 cliques aqui, vou usar como área de troca swap e vou finalizar a configuração. Lembrando que a área de troca swap a gente não escolhe o sistema de arquivo. Automaticamente ele vai gerar um sistema de arquivo especial aí para a área de troca. Então a gente vai finalizar a configuração. Por fim, eu tenho meu último volume lógico, eu defini como temporários. Eu vou definir como temporários. Então vou dar 2 cliques aqui, usar como ext4 e no meu ponto de montagem, então vou colocar aqui como arquivos temporários, /tmp. Continuar, finalizar a partição. Notem que agora sim, agora eu tenho meus volumes lógicos, todos exceto a swap vão ser formatados com ext4 e cada um vai ter o seu papel aí dentro do sistema. O meu primeiro LV vai ser a home do sistema, o segundo vai guardar os logs do sistema, o terceiro vai ser a raiz do sistema, o quarto vai ser a swap, a nossa área de troca, e o último vai ser então o tmp para os arquivos temporários. Até aqui nada mudou no disco, apenas eu fiz um projeto de particionamento do meu disco. Lembrando que aqui eu fiz várias partições somente para a gente poder treinar essa criação do LVM dentro do Linux. Obviamente depois, cada um dentro da sua necessidade vai definir aí, né, as suas partições, né, os seus volumes lógicos, o tamanho dos seus volumes lógicos e quais os volumes lógicos vão ser criados. Certo, então, estando certo de que é isso que nós queremos para o nosso disco, nós vamos finalizar o particionamento e escrever as mudanças no disco. Nesse momento, ainda nós não escrevemos essa mudança, a gente pode conferir, né, os nossos dispositivos. Então, aqui estão então, os meus logical volume, dentro do meu volume group, que seriam meus VGs, cada um dos 5 aqui, e como que eles vão ser formatados. Então, todos com ext4, menos a swap, que vai ser formatada então com um sistema de arquivo especial para a área de troca. Certo disso, a gente pode escrever a mudança no disco e continuar a instalação do nosso sistema, agora sob o LVM que nós criamos. Vai iniciar a instalação do sistema básico e agora, no momento que terminar toda essa parte da instalação, a gente retorna aqui com o vídeo. Terminada a instalação básica do sistema, nós vamos configurar o gerenciador de pacotes, ou seja, os nossos repositórios de onde vão ser baixados os pacotes, os softwares que vão ser instalados dentro da nossa distribuição. Então aqui nós vamos colocar um sim, vamos definir o Brasil,
como repositório do Debian, ou o país em que vocês se encontrarem. Eu costumo pegar o repositório deb.debian.org, utilizo ele como meu repositório padrão. E aqui, se vocês estiverem numa rede onde tenha proxy, vocês podem inserir essa configuração de proxy aqui mesmo durante a instalação. Então, continuar, e o sistema vai fazer a configuração do gerenciador de pacote conforme aquelas informações que nós definimos ali anteriormente. Então, aí finalizando essa etapa de configuração do gerenciador de pacotes, vamos aguardar aqui um pouquinho. Finalizou. E aí nós vamos selecionar os pacotes a serem instalados no sistema. Antes, ele vai perguntar se a gente quer participar do concurso de utilização de pacotes. O que é isso? Basicamente, esse concurso, se a gente coloca como sim, o sistema começa a enviar relatórios semanalmente lá para a equipe do Debian para fazer um ranqueamento de pacotes utilizados. Então, lá há um ranqueamento de popularidade dos pacotes e a gente pode participar enviando essas informações diretamente lá para o site do debian.org. Aqui eu vou definir como não mesmo, vou executar um continuar. E aí agora sim a gente vai ter acesso ao menu de escolha de softwares para que a gente possa fazer a instalação. Aqui então eu vou escolher o ambiente de área de trabalho. Vocês podem definir que vai ter um ambiente gráfico ou não. Para tornar essa instalação mais rápida, eu vou remover a área gráfica. Vocês podem, dentro aí da disponibilidade de tempo de vocês, deixar, mas eu vou remover aqui. Também vou remover o servidor de impressão, que eu não vou precisar. Só vou deixar os utilitários básicos aí de sistema padrão. Então vou dar um continuar aqui e basicamente essa escolha que eu fiz eu vou ter somente o modo texto para mostrar para vocês aí na finalização da instalação como que ficou então o LVM dentro do sistema. Então vamos aguardar aí a parte final e eu já retorno aqui com o vídeo para a gente então fazer as últimas configurações. E o último passo então é a configuração do carregador de inicialização, o GRUB. Ou seja, a gente deve definir um disco rígido para que a gente possa fazer a instalação do GRUB no registro mestre de inicialização. Então aqui a gente vai colocar um sim e vamos definir aqui o disco A, o SDA, como disco que vai ser então o disco inicializável. Continuar. Ele vai fazer a instalação aí do carregador, do GRUB, e terminada a instalação, está finalizada a instalação do Debian 10. Aguardemos aqui a finalização e basta então executar um reboot no sistema. Ok, continuar e está feita a instalação do Debian com LVM. Vamos esperar então agora a inicialização do sistema e para a gente poder então visualizar isso com o sistema inicializado e carregado. Então aqui já iniciou o Debian, vou autenticar diretamente com o usuário root e o primeiro passo aqui o primeiro comando que nós vamos executar é o fdisk-l. Então, no momento que a gente executa o fdisk-l, já aparece aqui, deixa eu só colocar um pipe less, já aparecem os nossos discos. Eu tenho o primeiro disco aqui de 15 GB, que está definido como ID 8E, ou seja, ele é tipo LVM. A mesma coisa ocorre aqui com o disco de 10 GB, que é o SDB. Ele é do tipo 8E, como eu expliquei já na videoaula anterior. Eles devem ser marcados com ID 8E, definindo que eles vão ser utilizados então como LVM. Logo após nós temos os nossos volumes lógicos que nós criamos, todos eles. E para a gente visualizar isso com as ferramentas do LVM, eu vou executar então aqui primeiro, para enxergar os volumes físicos, o comando pvs. Aqui está então meus volumes físicos, os dois discos, o SDA1 e o SDB1.
um com tamanho de 15 GB e o segundo com tamanho de 10 GB. Vou executar o comando VGS para poder enxergar os meus grupos de volume, que eu tenho somente um, o volume group denominado volume 01, que tem 2 PVs e 5 LVs. Como que eu vou enxergar esses LVs? E lembrando que ele tem um tamanho então aí de 25 GB, que seria a soma dos meus 2 discos físicos. Com o comando então LVS, eu vou conseguir visualizar todos os meus volumes lógicos. Então tá ali, volume lógico chamado LV Home, o segundo LV Logs, o terceiro LV Raiz, o quarto LV Swap e o quinto LV TMP, cada um com seu tamanho ali definido na coluna chamada Size. Por fim, a gente pode executar aqui o comando df-h e a gente vai enxergar esses volumes lógicos. Então está ali a nossa raiz, o tamanho dela, quanto que está sendo utilizado. Então tamanho, usado e disponível, e depois a porcentagem e onde que está montado. A raiz então montada ali na raiz, que é o barra. Depois nós temos a home, que está montado barra home, tmp, que está montado barra tmp, e o logs, que monta lá barra var barra logs. Por fim, podemos executar aqui o comando mount, onde a gente pode visualizar lá embaixo, né, os nossos volumes lógicos montados de forma correta, tanto o home, tmp, o logs e também a nossa raiz, que está um pouco mais aqui acima. Bom, então basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês nesta videoaula. Lembrando que na próxima videoaula nós vamos começar a trabalhar de forma prática no prompt de comando com LVM, inserindo novos discos no LVM, aumentando e diminuindo os nossos volumes lógicos, dentre outras funcionalidades que o LVM nos proporciona. Então, muito obrigado por ter assistido a mais este vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se você gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas videoaulas. Abraços e até o próximo!